Hoje, acompanhamos a audiência onde Robson é acusado de tirar a vida de Mascarello. Alexandro, amigo de ambos, compartilha sua versão dos eventos, desde o consumo de entorpecentes até a briga que culminou na tragédia. Ele descreve a tensão crescente e a luta corporal que, segundo Robson, teria levado à queda fatal de Mascarello. Uma história de amizade, vícios e um desfecho sombrio que o tribunal busca desvendar. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor qual que é? Alexandre Silva Elias. Tá, Alexandre, não é Thiago, sou juiz de direito. Em relação aqui ao Robson, pessoa que é acusado, o senhor conhece? Sabe quem é? Conheço. Tá, tem parentesco com ele? Não. Tá, o senhor será visto como testemunha, parece que o compromisso legal é dizer a verdade, só apenas responder por um crime de falso testemunho, tá bom? Tá bom. Quem conversa com o senhor a partir de agora, doutor Paulo César, advogado, tem a palavra. Bom dia, senhor Alexandre. Bom dia. Tudo bem? O senhor poderia nos informar qual é o apelido que o senhor é conhecido? Leco. Muito obrigado. Em relação aos fatos, eu gostaria que o senhor nos informasse, desde o início, como tudo aconteceu, que parece que nessa noite do fato o senhor estaria na residência, né? Sim. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse, talvez até de uma maneira mais resumida, que eu vi que o depoimento prestado pelo senhor na fase de instrução criminal demorou 35 minutos, né? Então eu gostaria que o senhor só esclarecesse como foi a chegada do senhor na residência, o que ocorreu durante o tempo que o senhor estava na residência, a sua saída de lá com o réu Robson e até o momento da prisão. E, se possível também, tentar nos esclarecer por que ocorreu esse crime. Certo. Eu tinha dado um problema no meu caminhão, eu tenho um guincho, né? E daí eu pedi pro Robson me ajudar na manutenção dele, ele já tava num posto de gasolina ali na cheque. Daí ele foi até lá para me ajudar e tudo mais, daí ficou um pouco tarde, avançada a hora, daí a gente foi para casa dele, né, para no dia seguinte mexer novamente no caminhão, né, por conta do horário e da conveniência, porque eu tava de pé e ele de carro, daí fomos para casa dele, lá se encontrava o Mascarello, o Luiz, né. Daí a gente chegou lá, ficou lá um pouco, lá conversamos, tal, tomamos bebida, tal, e tudo mais. Depois a gente foi descansar e nisso daí o Mascarello começou a atormentar, e de manhã já, claro, 7, 8 horas da manhã, se atormentar e queria acordar, eu falando, cara, por favor, né, fica quieto aí que queremos dormir, precisamos dormir para voltar a trabalhar, né. Aí nisso ele voltou, encheu o saco, um monte lá do Robson, de mim e tal, mas uma hora daí o Robson levantou, foi lá, falou com ele, pare de atormentar, que daqui a pouco tem que levantar e você, se quiser, saia, né, vai fazer suas coisas aí, deixa a gente descansar um pouco. Daí foi a segunda vez, daí o Robson, daí começaram a discutir, daí eu levantei pra ir lá, apartar e mandar os dois ficarem quietos, chegando até o corredor ali, eles discutindo, eu peguei, daí nisso ele tava voltando, daí voltamos a deitar, daí terceira vez daí que foi do acontecido, que eles discutindo lá e tal, levantei já pra ir embora, já não queria nem papo mais, daí cheguei, já tinha acontecido o fato lá e daí o Mascarello tava lá embaixo e daí eu peguei e já vou embora, o Robson, eu vou junto com você, vamos lá, terminar o caminhão e tudo, eu preciso passar lá em casa, pegar as ferramentas e tudo mais. Daí a gente saiu de lá da casa dele lá e fomos pra minha casa, daí que a gente tomou um café, comeu alguma coisa lá, tava juntando as ferramentas pra ir terminar o serviço, e daí que soubemos do ocorrido pelo noticiário. Daí o vizinho do Robson já foi lá com os policiais e tal e tudo mais, não teve resistência, nada, nem estava sabendo do caso que tinha ido a falecimento, né? Aí foi isso. No momento em que o senhor e o réu Robson chegaram no sobrado, qual era a condição do seu Mascarello? E o senhor lembra também, se nesse momento que o senhor chegou, se havia alguma droga, alguma bebida sendo consumida, se vocês participaram também desse consumo? Sim, tinha bebida, tinha droga. A gente chegou, ele já estava bebendo. Aí, obviamente, eu cheguei cansado também, bebi e tudo mais. Foi a situação. E qual que era a bebida e qual que era a droga que estava sendo usada? Vodka e cocaína.
senhor já conhecia anteriormente a vítima Mascarello? Conhecia já fazia de longa data, uns 20 anos. Quanto tempo? Uns 20 anos que eu conhecia ele já. E o senhor saberia nos informar há quanto tempo que ele residia com o Robson e por que ele foi residir lá? Olha, quanto tempo eu não sei, fazia meses aí que ele estava hospedado lá, e, né, ele estava precisando de um lugar para ficar e tal, o Robson hospedou ele lá. Então ele foi hospedado lá porque ele não tinha onde ficar. Exato. E sobre o comportamento da vítima, do seu Mascarello, o que o senhor poderia nos dizer? Ele, na noite ele estava bêbado, drogado também, de manhã, alterado, todo louco lá, e a gente cansado, ele estava alcoolizado e drogado. O senhor comentou também que ele estava incomodando. Ele estava incomodando de que maneira? O que ele fazia para ele incomodar? Ele queria sair, ele tinha que sair, ia lá toda hora no quarto, ficava atazanando, enchendo o saco, tentando acordar, chacoalhando, brincando, atiçando o cachorro, tinha um cachorro lá, atiçando o cachorro, incomodando mesmo, porque queria que o Robson fosse junto com ele, fazer não sei o quê, e o Robson falou que não podia, né, que ia terminar de me ajudar lá no serviço do caminhão. O senhor comentou que ele não tinha onde residir. O senhor sabe se ele tinha família, algo assim? O senhor conhece ele há bastante tempo, né? Conheço. Eu sei que ele tinha família, sim, mas não sei por que cargas d'água. Eu conheci ele, mas foi muito tempo depois que eu reencontrei ele, né? Eu conheci ele há 18, 20 anos atrás e reencontrei ele ali no Robson, coincidentemente. Era um amigo em comum. O senhor que estava no interior da residência no momento do crime, o que o senhor pode nos informar de como que aconteceu o crime, que arma foi utilizada? Foi uma faca, né? Que tipo de faca? Faca de cozinha, assim. Segundo que eu não vi exatamente pegando a faca, né? Mas pelos argumentos, pelos autos lá, sei lá. Comentou que era uma faquinha pequena, né? O senhor já havia ido outras ocasiões na residência do Robson? Sim. O senhor se recorda como que fazia para adentrar na residência? Quantos cômodos tinha? Como estava disposto os cômodos? Onde dormia o Robson? Onde dormia o Mascarello? Era um hallzinho de entrada com uma escada caracol, assim, daí no começo, daí chegava no andar ali uma salinha, né? Daí um corredor que dava lá no quarto e a cozinha logo atrás do quarto, sabe? Assim, meio anexo, assim. Atrás do quarto do réu. Aqui a entrada, daí tinha esse corredorzinho, o quarto era aqui e a cozinha era em anexo, assim, em L, né? Junto com aquelas balcão tipo americano, assim. O fato aconteceu, então, na parte superior do sobrado. Na parte superior, no primeiro cômodo, logo na entrada ali, né? Daí ele ficava indo e voltando, ia na cozinha, voltava, ia no quarto, perguntava, ia lá pra sala. O corpo foi encontrado fora do sobrado, na parte de baixo. O senhor sabe o que aconteceu, que o corpo foi parar lá, se ele desceu a escada, quem levou ele para fora? O que o senhor sabe a respeito disso? A situação que aconteceu lá, eles estavam ali na entrada, ali, discutiram, daí o Robson falou que ele estava com a faca, e daí entraram em luta corporal. Nesse meio tempo eu estava injuriado já, daí eu fui para levantar e tal, foi bem rápida a situação, e daí ele disse que caiu pela escada abaixo lá e se acidentou. Sim, a escada, ela termina dentro do sobrado, né? E o corpo foi encontrado lá de fora. O senhor sabe por que foi encontrado lá de fora? A gente não... O Robson puxou ele lá pra fora porque a gente precisava trancar a casa pra poder ir trabalhar, né? Ele puxou, falou, esse cara tá se fingindo aí e tal. Puxou lá pra fora e trancamos e tal, vimos ali, a mulher falou, tem que chamar uma ambulância e tal. A menina da farmácia mesmo chamou a ambulância, a gente ficou ali, o Robson falou, ele tá se fingindo, já chamaram a ambulância, aí não tem o porquê. Então, quando vocês saíram do local,
A ambulância já havia sido chamada para socorrê-lo. Chamado. E daí, saindo do local, vocês foram para a sua residência. Isso. Quanto tempo depois que o senhor estava na residência que chegou a polícia? A gente saiu de nós 9, acho que 1 hora depois, 1h30 depois, 2 horas depois. O senhor comentou que entraram em luta corporal no momento em que a vítima estava com a faca, né? E o senhor se recorda se o Robson aparentava ter alguma lesão, se ele tinha alguma machucadura em virtude disso? Sim, porque ele provavelmente tinha, né? Porque eles brigaram, ele falou que o rapaz estava com a faca e se defender e aquela coisa toda. Obviamente ele deve ter alguma lesão, né? O senhor não foi muito grave, né? Mas, Oi? não muito grave, mas eles entraram em luta corporal ali. Foi tudo rapidamente, claro. Não sei se deu tempo de se machucar. Tem um laudo de lesões corporais juntado nos autos do réu, movimento 81.2. Aqui foi realizado um exame, e no exame apresenta que a vítima teria uma cicatriz antiga, né, hipercrômica, em face anterior do quadril direito, com 2 centímetros sua maior extensão, que devia ser já algo crônico, né? E no item 2 diz que havia um eritema irregular em face anterior do antebraço direito, com 7 centímetros em sua maior extensão. Aos quesitos, houve ofensa à integridade corporal ou saúde do periciando, sim. Qual o instrumento, o meio que o produziu? Instrumento contundente. O senhor se recorda se esse machucado no antebraço direito do Robson foi feito por essa faca? Se ele apresentava quando ele foi preso em sua residência? Não me recordo. E no momento da prisão, o senhor se recorda se o Robson ofereceu alguma resistência? Se ele foi assim de boa com os policiais? Como que foi? Resistência, foi tranquilo. Os policiais também chegaram tranquilo, foi tudo bem tranquilo, não teve. E no momento... Tanto é que ele ficou abismado, pasmado, né? Falou, mas o que está acontecendo? Tem um homicídio lá e tal. E no momento da prisão dele, ele ainda se encontrava alterado ou não? Eu acredito que já, por conta do estresse daquela hora ali e tudo mais, que foi estressante, né? Eu acho que ele já estava... A gente já tinha parado de beber já há um tempo já. O senhor conhece o Robson há quanto tempo, mais ou menos? Uns 3, 4 anos aí. 5 anos. Quando ele fica embriagado ou drogado, o senhor sabe se ele fica alterado também? Sempre tranquilo comigo, sempre tranquilo. Isso que eu sou chato. Muito obrigado. É sempre sossegado. Sem mais perguntas, Excelência. Ministério Público? Sim, Excelência. Olá, senhor Alexandre. Senhor Alexandre, eu vou começar da pergunta final do doutor. O doutor perguntou se o réu, quando bebe, né, se ele fica agressivo. O senhor disse o quê agora? Que não. Pois é, na polícia, no dia do crime, o senhor disse que ele fica agressivo. Eu vou aqui, se posso explorar depois, mas o senhor teria dito... Eu posso te falar que ele ficou agressivo naquela hora. Não agressivo, nunca falei que ele fica agressivo, isso eu não falei. Não, né? Não. O senhor teria dito exatamente isso. Eu vou até ler aqui e vou te perguntar mais uma vez, tá certo? Tá. A vítima era franzina, o réu era bem forte. 27 minutos e 25 segundos, tá? Não vi o Robson ligar pro socorro, vi só ele vociferando. Não, o Robson é grande, tá? Eu fiquei até um pouco com medo, porque o Robson é grande, é forte. Por que o senhor teria medo? Por que o senhor falou isso e hoje... Isso aí eu não falei de jeito nenhum. 25 minutos. Com medo? Não, o Robson, eu botei aqui Robson reticências.
Isso, reticências. Não me recordo dessas palavras aqui, não. Aham, tá certo. Eu vou explorar isso aí depois. Tá bom. E aí o senhor dá outra resposta aqui para o doutor, que eu não sei se o doutor perguntou indiretamente ou se foi o senhor que falou. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Tá bom. O senhor teria dito assim, o doutor perguntou, não sei, que a vítima estava com a faca na mão? Foi o que o Robson me relatou. Ah, tá. Não foi o que o senhor viu. Não. Ah, tá. E o senhor soube que foi usada uma faca na agressão também pelo Robson? Sim, né? Com certeza. Aham, tá certo. O senhor conhecia a vítima há uns 20 anos, né? Isso, Palavras mais ou tuas. menos. E da data do fato, a gente tá falando 2020, se o senhor nos diz hoje que tem 3 anos, né? 3, 4, 5 anos que eu conheço o Isso. Robson. Conhecia a vítima há 20 anos e o Robson, na época do crime, 2, 3 anos. Isso. Uhum, tá certo. O senhor também nos narra aqui a dinâmica, pelo menos do que o senhor participou, que seria a convocação do Robson para ir para tua casa, porque vocês tinham que tomar café, porque iam ter que trabalhar. Sim. Uhum. E aí o senhor, quando, imagino eu, e me corrija se eu estiver errada, sai, desce a escada em caracol, né, passa pelo cadáver, e aí abre aquele capô, acho que foi o próprio réu que abriu, né? O réu fala aquelas coisas e vocês vão embora e tomam café porque tem que trabalhar. Sim. Uhum. O senhor conhecia a vítima há 20 anos. Sim. E o senhor vê a pessoa que o senhor conhece há 20 anos prostrada ali, não tem nenhuma iniciativa de pelo menos tocar para saber se está vivo? Eu tinha que trabalhar e eu não sabia que ele estava morto. E depois, eu já estava estressado com a situação, eu tenho compromissos e não podia ficar ali. Entendi, claro. Mas passou a noite toda bebendo e usando cocaína, né? Não fiquei a noite toda bebendo sobre cocaína. Tanto é que eu fui dormir um pouco antes, né? Entendi. Certo? A gente chegou lá meia-noite, 1h, sei lá, não lembro o horário, e não muito depois fomos dormir, 2, 3 horas da manhã. Que horas foi o uso da cocaína? Oi? Que horas foi o uso da cocaína? Da hora que eu cheguei até a hora que eu fui deitar. Uhum. E isso envolve quanto tempo exatamente? Umas 3 horas aí, 4 horas. De uso de cocaína ou antes do seu dormir? Desculpe. Entendi. Antes de eu dormir, claro. Né? Uhum. Então, o senhor usa cocaína e ingere também álcool? Sim. Ok. Mas consegue dormir? Sim. Ok. E eu tava bem cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, até umas 10, 11 horas da noite, né? Embaixo do caminhão, serviço pesado, vamos dizer, né? Não tem... O corpo se esgota, né? Uhum. Aí cheirou a cocaína e conseguiu dormir. Sim. E aí quando o senhor acordou mais ou menos que horas? Acho que era umas 8 horas, 9 horas da manhã, a hora que começou essa sessão. Isso. Aí quando o senhor já acorda com o barulho da discussão? Sim. Ok. Quando o senhor foi ouvido, né, no movimento 41.5, o senhor fala o seguinte, 4 minutos e 30, né? Eu não viu a vítima agredir o réu nem com a faca. Afirma que bebeu e consumiram cocaína. Então o senhor não vê a agressão, que o réu conta aqui, que a vítima teria feito com ele. Não viu. Como é que é agressivo? Aqui, ó, o senhor fala 4 minutos e 30. Não viu a vítima agredir o réu. Aí o delegado pergunta, e a faca? Nem vi agredindo com a faca. Sim. Isso. Então o senhor não vê a suposta vias de fato, não é isso? Vi. Ok. Então tudo que o senhor está aqui nos dizendo é com base na tua descida para ir embora, né? E no que o réu te fala. E o que eu ouvi, né? Eles dois discutindo, daí na segunda vez lá já querendo se estapear, e na terceira vez a pancadaria, que daí eu já não quis mais nem saber, levantei. Mas isso o senhor vê ou só ouve? Ouviu, entendi. E aí, essa discussão, a pergunta que não quer calar. O que é que detonou essa discussão? O que foi que a vítima teria falado pro réu? Qual foi o motivo? Sei lá, roubou alguma coisa dentro de casa? Não, o motivo foi de que o Robson me falou que ele estava armado, estava com a faca, e ele entraram em luta, tomou a faca, não sei o que aconteceu, e assim foi a coisa. Entendi, mas eu tô perguntando um pouquinho antes, o que é que detonou a vítima, na palavra, na conversa do réu, ter pegado a faca? Qual foi o motivo, a animosidade da briga, o porquê? Da vítima pode ser pelo tamanho do réu, mas eu não sei se eu estou me fazendo clara, senhor. Eu queria saber o que é que detonou essa briga, essa indisposição. O que é que a vítima fez? Ela roubou alguma coisa, aí o Robson ficou chateado, iniciaram uma discussão, ele chamou alguma coisa. Qual foi o motivo da discussão? Da encheção de saco, que nós tínhamos que descansar para poder trabalhar.
E Ele já não aguentava mais, foi 3 vezes, encheu o saco, atormentar a gente lá no quarto, que eu tava dormindo no quarto do Robson, tinha um sofá, né? Nós estávamos dormindo ali, ele não parava de ir, voltar, porque não tinha feito nada, não tinha trabalho, provavelmente tava cheirando até aquele horário e ficava atormentando a gente ali pra levantar. Entendi. Ele compartilhou a cocaína com vocês? Sim. Então foram os 3 que consumiram a vodka e a cocaína. Sim. Tá certo. Quando o senhor desce, né, pra ir embora, passa pelaquela parte, o senhor vê sangue ali na disposição da casa? Não. O senhor participa da limpeza do local ali? Não. Não, né? E vê o Robson fazendo esta limpeza? Não vi. Não, né? O senhor também disse pro limpeza doutor... onde? É o que eu posso te mostrar aqui, ó. São panos de chão, eu estou usando a expressão panos de chão, cheio de sangue dentro da residência. O senhor participou disso? Não participei. Eu levantei, catei minhas coisas e daí ele... E saiu, né? Passou pela vítima e foi embora. Passei pela vítima e saí. Porque tinha que trabalhar. E o efeito da cocaína já tinha passado. Oi? O efeito da cocaína já tinha passado. Mas eu já estava bem cansado, por isso eu não tenho esse problema. Com cocaína eu durmo se precisar, como se precisar. É isso. Qual é o efeito da cocaína no teu corpo? Ela te tranquiliza e por isso o senhor conseguiu dormir? O réu também dormiu? Ele tem... Tentou, né? Descansar, né? Provavelmente entendi. Deve ter dado uma cochilada. Entendi. Tá. O senhor, então, mais uma vez, o senhor fala que foi só essa perturbação e tal da vítima, total, né? Total. Perturbação, encheção de saco, gritaria... Tá certo. 13 minutos e 20 lá na polícia, eu falo o seguinte: o delegado questiona, igual a minha aqui, né? Mas o que foi que causou a briga para levar a pessoa a fazer isso? Aí o senhor fala 13 minutos e 20. Não havia outro motivo, foi só a charopada mesmo. Isso. 15 minutos e 10, o delegado volta a perguntar: o que foi que aconteceu? Abre aspas, frase tua. A encheção de saco de um nego bêbado com a gente. Fecha aspas. Isso. E foram 3 vezes que ele perturbou. Sim. E na terceira o senhor já ouve mais, e aí é o final. As 2 primeiras vezes eu levantei pra ir lá até apartar. Só que chegando no corredor, o Robson já tava voltando, ele já tinha ficado quieto, daí... E o senhor não vê sangue? Não, nada. Quer dizer, eu não cheguei na sala, só passei pela sala ali na hora de ir embora. Entendi. E me conta outra coisa, o senhor chega, quando diz aí pra gente que foi pra tua casa, porque tinha que tomar café pra trabalhar. Sim, pegar umas ferramentas que faltavam. Tá certo. O pai do Alisson já tava lá? Em que momento o pai do Alisson chega? Lá em casa? Sim. Não estava. Ele chegou depois. Ele ligou pro Robson falando que tinha acontecido, tal, não sei o que lá. O Robson ficou pasmado e tal. Ele falou, mas onde você tá? Ele falou, tô no Leco, tô aqui no Leco. Viemos comer alguma coisa aqui, pegar umas ferramentas que faltavam, estamos aqui agora. Entendi. Daí, então, logo depois o pai dele chegou. Entendi. Então é o pai do Alisson que conta que a vítima morreu pra vocês? Sim. E não a televisão? Porque o senhor teria dito que soube pela televisão. Mas até então não tentou identificar. E no mesmo instante o Alisson ligou. Não foi o pai do Alisson, foi o Alisson. Entendi. No mesmo instante, vejo a reportagem aí que matou o cara e papapá, eu liguei a TV e falei, realmente, puta que pariu, olha só o que aconteceu. Entendi. E quem é que chama o socorro? Quem é que chama a ambulância? A menina da farmácia ao lado ali, a gente ficou aguardando ali, ela tava ao telefone, ela falou, vamos esperar aí que chame a ambulância e só e vamos embora daqui. Entendi. O senhor chega a ver se a vítima falava alguma coisa? Não cheguei nem a chegar perto, eu tava irritado já, não queria nem... Irritado. Tá ok. Sem mais, excelência. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Tá. Alexandre, onde é que tá o Robson? Cadê ele? Tá na casa dele. Onde é que é a casa dele? Aqui no Bom Retiro. E qual que é o endereço dele lá? Eu não sei ao certo o nome. Mas sabe dizer como é que chega na casa dele? Poxa vida, é ali perto do posto da van aqui do Bom Retiro ali. Tá, e o contato dele, o telefone, você tem também? Tem contato com ele? Tenho. Tá bom então. Pode finalizar ali, por favor. Tá. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá, o nome completo do senhor, qual que é, por gentileza? É Alexandre Marcelo Mascarello. Tá. Alexandre, pelo que eu verifico aqui, até pelo sobrenome, o senhor tem parentesco com a vítima, né? Tá. Qual que é o parentesco que o senhor tem com ela? Com o Luiz? Do Luiz, ele é meu irmão por parte do meu pai.
Tá, perfeito. Em relação ao Robson Dominoni Silva, a pessoa que é acusada, que o senhor conhece, sabe quem que é? Não sabe? Não. Tá, tudo bem. O senhor vai ser ouvido, então, como testemunha e, por isso, presta o compromisso legal de dizer a verdade. Sob pena de responder por um crime de falso testemunho, tá bom? Tá. Quem vai conversar com o senhor Denise Toratiziano, ele é promotora de justiça, tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Alexandre, conforme disse o doutor juiz aqui, meu nome é Ticiane, eu sou promotora de justiça, tá? E vou aqui te fazer perguntas relacionadas, e eu sei, porque eu li o processo, que o senhor não via teu irmão já há alguns anos. Né? Sim. Vocês estavam afastados e tal, por conta de algumas circunstâncias que eu queria aqui explorar, tá bom? Tá. O senhor não sabe nada sobre o crime que a gente está tratando aqui, não é isso? Não. Ok. Como é que o senhor soube da morte do teu irmão? Foi através que meu tio, que estava assistindo televisão e escutou no noticiário que mataram o Luiz Fernando Mascarello. Entendi. Aí nós entramos em contato com a minha prima, que é a prima que mora perto da minha casa, né, que é a Ivone, daí para tentar ligar aqui para ver se era mesmo no do Luiz, daí foi confirmado daí. Uhum. O senhor foi o parente que eventualmente tomou aquela providência de ir lá no IML fazer um reconhecimento para a liberação do corpo? Não, fui eu mesmo e eu e minha mãe que fomos. Isso, o senhor e tua mãe. Ok, que não é a mãe do réu, ou desculpa, que não é a mãe da vítima, né? Isso, não é a mãe da vítima. E já que o senhor não pode nos trazer informações sobre o crime que a gente vai tratar e já adiantou para o juiz que não conhece também a pessoa do réu, eu vi pelo teu depoimento lá prestado na videoconferência, né, na época da pandemia, que o senhor nos disse que estava há 7 anos, isso em 2021, há 7 anos sem ver o teu irmão. Confere? Isso, confere. E por ocasião do senhor ser irmão paterno, e aí o senhor tem uma certa dúvida na hora de responder, e aí eu quero ver isso aí, perguntar mais uma vez, porque essas pessoas aqui não sabem nada do que a gente falou lá naquela época. O senhor nos disse que estava afastado, teu irmão, já tinha muitos anos sem ver, e que anos atrás, e aí eu queria saber quando foi isso, a gente está tratando aqui de um crime de 2020, o senhor, ele recebeu uma ordem de restrição em relação à tua mãe, a madrasta dele, né? Isso. Alguma coisa ligada ao fato dele estar perturbando, ameaçando, não foi isso? Isso. Qual foi esse ano, Alexandre? Eu tenho... Trouxe, né? Eu me lembro que o senhor estava procurando lá no dia, né? Agradeço por ter... Tudo bem, doutor, ele fazer essa consulta do ano? Ok. Só o ano em que aconteceu aquele problema em relação à sua mãe, quando ela foi na delegacia. Foi isso que a gente estava procurando saber. Deixa eu ver aqui. Enquanto o senhor procura saber, e aí verificar isso aí, pode nos trazer só uma ideia, pelo menos, de tempo aí. O senhor pegou um BO, com certeza é ele. Aham. O ano só. Deixa eu só procurar aqui Tá na cabeça do documento. Enfim. Quando aconteceu isso, né? Foi a sua mãe que foi buscar a delegacia lá em Colombo? Isso, foi minha mãe. Minha mãe que sabe a data certinha. A data certinha, ok. E isso aí é correto eu dizer que foi mais ou menos em 2000... você chutou na audiência 2003, 2002... Depois isso, mais ou menos por aí. Enfim... Quase 20 anos. Né? Aí depois você chega a chutar 2008, parece que teve alguma coisa. Isso aí, não foi? Foi, Mas o fato dela do teu irmão, a nossa vítima, ter tido uma restrição de contato à tua mãe, tem então esse tempo todo, e depois foi só uma vez, ele voltou a perturbar, como é que foi isso aí? Não, foi quando foi feito perturbação, a gente deu a parte dele, né, a herança do parte do pai, né, e depois a gente não tinha mais contato dele. Isso, é isso aí que eu queria saber. Essa perturbação, essa indisposição entre vocês tinha a ver com essa situação de divisão do que era de quem, mais ou menos isso, né? E nessa época, senhor Alexandre, o senhor tinha conhecimento de que o Luiz Fernando já estava usando droga? Como é que estava a vida social dele? Não, na época quando estava com nós, ele já vivia, né, bebendo, né, tinha se drogando, tal, mas quando ele não se drogava, ele era uma boa pessoa, entendeu? E essa informação é informação que se tem muito aqui, inclusive do amigo dele, Alisson. Ele era muito inteligente, sabe? Até que ele trabalhava junto com o tal advogado Antônio Gomes da Silva, sabe? Então ele era uma pessoa bem
bem assim, como diz, inteligente, ele sabia das leis, ele sabia tudo, sabe? Mas o problema era as drogas, né? As bebidas, a mal companhia, né? E aí o réu nos diz em um determinado momento, desculpa, o réu não, uma das testemunhas, ele não é mais réu, que ele, por último, soube que ele estava sendo corretor de imóveis, né? Estava vendendo imóveis, alguma coisa assim, o senhor sabe disso? Não. Isso eu não... E qual foi o último emprego que o senhor sabe que ele estava tendo? Ele nunca falava, não. A única coisa, ele estava trabalhando para a prefeitura. Negócio de dengue. Ele levava o pessoal negócio para dengue, mas só isso que eu sei. Entendi. Então, da data da morte, há 7 anos, o senhor não o via? Não. Então, não sabe, por exemplo, como é que estava a situação sociopessoal dele? Não. Quando ele morreu? Sabia que ele estava morando, dividindo apartamento com o réu? Não. Não sabe. A única coisa que ele falou no dia que nós demos uma parte, que ele ia embora daqui para Bahia, que não ia incomodar mais nós. Daí isso aí não sei mais nada. E esse incômodo que levou tua mãe aí numa delegacia da mulher, o incômodo por conta de divisão de bens. Isso. Foi violência? Ele bateu na tua mãe, alguma coisa assim? Não. Não teve nada disso? Não, nada disso. E a restrição foi só essa, não encosta mais em mim, vocês dividiram bem, nunca mais teve perturbação. Exatamente. Tá ok. Alexandre, eu vou então concluir, tá? As minhas perguntas eram basicamente perguntas de natureza pessoal da vítima, para que os jurados conheçam a vítima. Vou lamentar que o ocorrido, porque perder um irmão em qualquer situação é difícil, nessa também por mais afastado que esteja. E eu vou, Excelência, devolver a palavra. Obrigado, Alexandre, sem mais. De nada. Ok. Doutor, pela defesa, alguma pergunta? Só acho que o microfone do doutor tá ligado? Isso, agora sim. Sim, Excelência. Muito obrigado. Boa tarde, senhor Alexandre. O senhor prestou depoimento na fase de instrução processual desses autos, né? E no movimento 239.1, que é o depoimento do senhor, o senhor fez um comentário que quando a vítima, o seu Luiz, chegava bêbado ou drogado, xingava os familiares, batia em portas e em janelas, e que a família ficava preso dentro da casa por causa dele, por medo. Que Luiz falava que iria atear fogo na casa, que por diversas vezes chamara a polícia em razão do comportamento dele, mas que ele nunca chegou a agredir nenhum familiar. Eram apenas ameaças. Eu gostaria de saber se isso era uma constante quando ele estava bêbado ou drogado. Gostaria que o senhor esclarecesse. Ele só fazia isso no momento quando ele estava drogado. Quando ele não usava droga e não estava bêbado, ele era uma outra pessoa, vinha conversar normalmente com a gente. Eu agradeço. Muito obrigado. Sem mais perguntas, Excelência. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Eu tenho 2 ou 3 perguntas aqui. O seu irmão aqui, a vítima, ele tinha que idade quando faleceu? O senhor se recorda? 51, eu acho. Tá. Ele era sozinho, era casado, tinha filhos? Era sozinho. Não tinha filhos? Não tinha ninguém que dependia dele? Tá. E pelo que o senhor disse, já tinha um tempo que o senhor não tinha contato com ele, também. Não. Isso? Tá. Acerca das consequências aí, do que aconteceu depois, o que isso representou para a família, enfim, o que o senhor pode dizer? Ou como não tinha contato também? Eu não tinha contato, né? Daí... Entendi, não tem condição de fazer uma explanação a respeito. Tá perfeito, então eu agradeço a sua presença, a gente encerra, tá bom? Obrigado. De nada. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. O nome completo da senhora? Elga Patrícia Pinheiro. Pelo que verifico, a senhora é investigadora de polícia, né? Sim. E quero crer que trabalhou na investigação desse fato, é isso? Não tem qualquer vínculo com as pessoas aqui envolvidas, né? Exatamente. Tá, perfeito. Será ouvida como testemunha e por essa razão, então, presto o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Ok. Tá, quem conversa com a senhora a partir de agora, a doutora Tiziane, promotora de justiça, tem a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia, Elga. Como vai? Elga, é o seguinte, eu li teu depoimento, ouvi, né, tuas declarações prestadas, e eu vejo que a senhora é uma testemunha aqui importante, porque a senhora, salvo engano, vai ao local do crime. Exatamente. Isso. E aí eu queria que você, por favor, Elga, nos trouxesse aqui uma perspectiva profissional, evidentemente, dado o teu conhecimento do fato, aquela velha história, sabe? Nos deu conhecimento Copom, chegamos lá no local do crime, averiguamos isso. E, precisamente, Elga, salvo engano, você foi uma das condutoras da prisão em flagrante, né? Sim.
figurou como condutora da prisão em flagrante do réu. E precisamente a situação da prisão em flagrante. Queria que a senhora, por favor, nos desse essa perspectiva. Como é que a senhora teve conhecimento do fato? Ah, sim. Então, o primeiro atendimento são os policiais plantonistas ali da DHPP, né? Eles foram no local e daí depois que eles vão no local para fazer esse primeiro atendimento, o BO, chamam a equipe da investigação. Na época eu trabalhava na investigação da responsável por aquele bairro, né? Também. O bairro é a Guaíra, né? Isso, a Guaíra. Era da 3ª Delegacia de Homicídios. Isso. O delegado também vai ao local do crime, né? Pelo que eu vi aqui. Sim, delegado. Doutor Vitor? Isso. Ok. Ele era o delegado de plantão, né? Daí a gente foi no local, viu que moravam 2 homens numa sobreloja, assim, né? Subindo as escadas. Sobrado, tá, né? Um sobrado, embaixo era um comércio, em cima um apartamento. Desculpa deles. te interromper, Elga. Quando vocês são chamados pela equipe, né? Olha, vocês que serão da equipe da investigação, você já tem notícia de uma vítima em óbito, o código 4, ou você, olha, tem aqui e tal, ainda tá respirando, tá pra gente chega, é outro número, né? Código 8. O código 8, o quadro é PBM, desculpa. Daí pra gente era código 8 e... Código 8 é morte, né? Sim, é morte. Já estava morta a vítima. É homicídio. Já estava morta. Daí o que a gente começa a fazer quando chega lá? Tem o perito que vai tirar as fotos, ver quantas lesões, né? Ali o corpo estava ensanguentado, eu fiquei conversando com o policial, ver o que ele tinha de informação. E tinha uma pessoa que falou que era amigo das pessoas envolvidas, né? E que tanto o Robson quanto o Luiz, eles passaram a noite consumindo drogas, álcool, eram pessoas difíceis, né? E daí nisso brigaram e o Robson, ao matar o Luiz, desceu e deixou o corpo ali na porta. Desceu as escadas e deixou o corpo ali. E daí falou, uma pessoa ali falou, olha, o Robson é possível que esteja ou na casa da namorada, ou na casa da tia, ou na casa de um amigo, né? E a partir daí a gente vai buscar imagens de câmera de segurança e os possíveis locais que pudessem encontrar ele, né? Então fomos na casa dessa possível namorada que era no centro, ali não encontramos, possível tia também não, até que por fim a gente encontrou ele na casa de um amigo, o tal de Leco. O tal do Leco, sim. O tal do Leco. E daí era uma casa de muro baixo, tudo, já visualizamos ele, e daí ele, conversando com ele confessou. Com o réu, com o Robson já, né? Que foi ele que matou, e daí falou que brigaram, que a vítima era pessoa difícil, né? Se drogavam, bebiam, ficavam violentas. E daí aconteceu o que aconteceu, né? Entendi. A gente está falando, senhora Elga, num horário aí de umas 11, 12 horas? O homicídio foi antes. Não, o homicídio sim. Eu tô falando do horário que a senhora tem contato com o réu e flagra ele. Prende em flagrante, depois eu explico isso. Exatamente. Por volta do horário do almoço, assim, do meio-dia, almoço, né? Sim. Ok. O crime aqui, pelo que consta nos autos, até nas imagens de segurança, aconteceu por volta das 9 da manhã, 9 e pouca da manhã, tá? A senhora nos diz que tem esse contato pessoal com o réu, né? Fazendo a autuação em flagrante aí, por volta de meio-dia, palavras tuas. Como é que estava a situação do réu? Ele estava visivelmente fedorento a álcool, né? Com odor etílico do hálito, estava trôpego. Como ele se comunicava normalmente? O que a senhora percebeu de características dele em relação a esse contato aí? Aparentava ser usuário de cocaína. Baseado em que a senhora tem? Não aquele de álcool, assim, cambaleando. O cambaleante assim, não, né? Não. Mas aquela cara inchada, avermelhada, a pupila contraída. A senhora viu logo, né? Que não é uma pessoa dependente químico, tudo, né? E aí me conta uma coisa, comportamentalmente, na verdade, era essa a ênfase que eu queria dar. Ele aparentava estar sob efeito de alguma coisa? Ele estava quieto, não apresentou resistência. Isso, confessou logo, Confessou logo. Explicou, tentou assim falar que foi para se defender, né? Falava de maneira direta, clara. Se ele falava? Foi mais meu colega que falou com ele, né? Sim. Mas assim, pelo que eu pude observar, falava de maneira clara. Ele estava machucado, olho não roxo, aparentava, cortado, não apresentava lesões. Não apresentava lesões, não. Né? E os senhores, até um procedimento normal, submeteram ele ao IML para ver se ele estava ferido, não é isso? Tá, depois a gente explora isso aqui. Senhora Elga, no movimento 1.2, página 6,
Nós temos aqui um registro de BO bem extenso, com muitos dados, bastante rico, né? Sim. E que inclusive fala da situação da chegada dos senhores lá no local do crime, ou seja, em frente à casa que ambos dividiam, né, o sobrado, e já diz que os presentes, os locais, já tinha uma certa aglomeração, né? Sim. Imagina um corpo de manhã cedo ali, e que eles já deram, inclusive, a placa do carro do réu. Exatamente. E foi isso que ajudou vocês a seguir em diligência de perseguição, foi isso? Também, né? Mas assim, não foi pelo carro que a gente localizou ele, Foi né? pela ajuda do Alisson, foi isso? Que nem eu falei, os possíveis locais, né? Até achar, a gente foi tentando explorar esses locais dos contatos dele. Entendi. Assim, em bom português, para os jurados entenderem, Alisson foi na viatura, Alisson é um local que conhecia ambos, não é isso? Que prestou essas informações. Ele foi com vocês na viatura para levar até a casa do Leco, onde o réu estava? Sim. Lá chegando, nos disse Alisson que o pai dele, o pai de Alisson, também já estava lá. Se lembra desse fato? Ele comentou alguma coisa que tinha mais uma pessoa na casa do tal do Leco, né? Isso. Os locais, quando a senhora estava lá, se lembra, senhora Elga, dos locais terem dito, não foi uma pessoa só não, de dentro da casa saíram duas. Enfim, nos conta aí o que Leco estava fazendo naquele local do crime e que eventualmente saiu suscitando aí essa desconfiança sobre uma eventual participação dele. Por favor. Então, eu não sei se foi juntado no inquérito, até estava olhando no meu celular, né? Porque depois a gente foi buscar as imagens da igreja na frente, né? E daí aparece ele saindo, o carro ele tinha que abrir o capô para ligar, daí aparece ali o Robson, e aparece esse Leco entrando no banco do passageiro. Então essas imagens a gente tem. Né? Não sei se eu também tenho, né? Temos. Então, daí aparece que ele estava junto, então, no momento. Com uma terceira pessoa, digamos assim, né? Seria o réu. Pelo menos acompanhou, viu, estava ali junto. Entendi. Existe outro fato aqui que foi dito, principalmente pelo Alisson, tá? O Alisson teria dito que quando viu lá o corpo, né, estendido em frente à casa que eles alugavam do sobrado, teria ouvido das pessoas, dos locais, que o réu, Robson, teria dito o que matei mesmo, matei e mataria de novo. Se lembra desse comentário ter sido falado exclusivamente, se é que chegou até o seu conhecimento, pelo Alisson, ou a senhora realmente observou os locais falando, não, foi o Robson, ele inclusive falou, matei e mataria de novo. Se lembra disso? Nesse momento eu não estava. Nesse momento eu não estava, porque quando a gente chegou, já era bem mais tarde, as pessoas que estavam ali já tinham saído, né? Mas houve esse comentário, o Alisson mesmo. O Alisson foi a pessoa que a gente mais conversou, né? Quando chegou ali. Sim. E foi então o Alisson que te passou essa conversa? Que os locais, o pessoal da farmácia teria dito isso? Agora eu não tenho certeza que se passaram 2 anos, né? Sim. Mas as pessoas comentaram ali, a gente chegou aí na farmácia. As pessoas comentaram. Então a senhora ouviu das pessoas? Eu não tenho certeza disso, dessa lembrança. Dessa lembrança. Eu sei que houve comentário, mas não sei se foi através do Alisson ou de uma terceira de pessoas que estavam ali. Eu acredito que seja através do Alisson mesmo. Entendi. Ele chega a falar aqui, depois a gente pode explorar isso, tá? E eu queria saber outro detalhe, já que a senhora esteve na farmácia, conversa com o Alisson. Vou usar uma expressão que foi muito falada aqui no processo. Que a vítima, ele não estava agressivo e tal, ele era um xarope, né? Ele era chato. Essas duas expressões foram muito utilizadas aqui. Que a vítima era uma pessoa chata, estava xaropando, essa expressão também usada. O que a senhora soube sobre a disposição pessoal da vítima, como é que ela estava no momento do crime e se chega a ter o conhecimento da motivação desse crime? Então, o que ele comentou, quem? O Robson, e eu acho que o Alisson também, as pessoas que conheciam, né, que a vítima, quando bebia, quando estava alcoolizada, era violenta. Violenta? Era difícil, de difícil convivência, né? Pois é, aqui o Alisson nos diz outra coisa na polícia. Ele fala o seguinte, o delegado pergunta, eu tô no movimento 1.35, 3 minutos e 30. Alisson é perguntado pelo Dr. Vitor. E ele fala, não, agressivo nunca a vítima. Ele era chato, ficava chato. Quem ficava agressivo era o Robson quando usava cocaína. Sim. E aí eu te pergunto, a senhora ouve na farmácia, entre os locais,
como era a pessoa da vítima, não réu? Não, a vítima não. Disso não houve nenhum comentário do local em relação à vítima, né? Ah, a senhora está falando então de agressividade em relação à vítima ou réu? Olha, os dois seriam usuários de álcool, cocaína, pessoas difíceis. Pessoas difíceis. O que o Robson comentou a respeito do Luiz, na época, alegando legítima defesa, que a vítima era difícil e passou a noite em atitude de provocação, de briga, né? Foi isso que ele falou na época. E o Alisson também falou que era difícil, né? Não sei o termo que ele usou, que daí eu não li o inquérito, não acompanhei a situação, depois do atendimento. Do flagrante. Mas que também seria pessoa difícil. Aí ele fala xarope, a palavra que ele usa, né? Uhum. Mas eu acho que ambos tinham um histórico, né? Uhum. E aí, no 2 minutos e 27 segundos do teu depoimento como condutora da prisão em flagrante, a senhora fala assim, ó, ele confessou, argumentou tranquilamente, tal, reticências, e a senhora disse que a pessoa do réu falava muito sobre a inconveniência da vítima. Aí eu volto a te perguntar, senhora Elga, qual foi a motivação do crime, já que a senhora teve contato com a confissão do réu? Segundo isso, essa uma atitude provocativa, pelo que eu tenho a entender, de ficar agredindo, não sei se verbalmente ou fisicamente, mas o tempo todo ficar ali perturbando, Aham, entendi. Foi isso que... O Leco, quando ouvido na presença do advogado dele, ele fala, não, era xarope, tava de xaropada a noite toda, tava perturbando, enchendo o saco. Ah, cara, enchendo o saco. Chegaram a te falar se ele falou algo que detonou no réu algum ódio, ou falou só do comportamento de uma pessoa chata? Falou algo em especial? Não, algo específico não. Entendi. Tá certo. E por fim, senhora Elga, para concluir aqui os nossos depoimentos, a senhora nos diz, né, que depois teve essa diligência, a equipe de pegar as câmeras de segurança. Sim. Né? As câmeras de segurança nós temos aqui, vamos explorar. A única que vocês acham é aquela da igreja, bem longe? Não, doutor, estava vendo no celular, não sei se eu passo para Paula, que foi contato, até viu uma aqui que eu não sei se foi juntado ou não, que é bem de perto, que é da panificadora vizinha. Daí aparece os dois entrando no carro, não aparece largando o corpo, porque daí como tem o apartamento, aqui é a panificadora, e do outro lado da rua que é a igreja. Então, a igreja possivelmente pega de frente. A panificadora pegava o carro, os dois entrando no carro. Não, os dois sim. É porque eu estou explorando essa questão das câmeras da igreja, porque foram essas câmeras que foram mandadas para perícia. Então, só elas eu posso trazer aqui a título de regularidade, entendeu? Ah, sim. Tá certo, então. Se lembra, senhora Elga, de mais alguma coisa digna de nota que a gente possa aqui passar para os jurados a respeito da dinâmica e tal? O Leco, o que o Leco estava fazendo lá, estava só passando a noite, consumindo droga e álcool? Não, acho que é só isso mesmo. Tá certo, então. Eu vou agradecer, tá, Elga, teu depoimento aqui prestado mais uma vez e devolvo a palavra, excelência. Doutor, para a defesa? Sim, excelência. Muito obrigado. Bom dia, dona. Bom dia. Em relação aos fatos, a senhora esteve presente lá no local, né? Sim. A senhora chegou a adentrar o imóvel? Não. Em momento algum a senhora adentrou? Não, foi outra equipe, né? Porque, por exemplo, tem os plantonistas, a prioridade sempre é para os peritos, né? O policial militar, ele guarda o local para o perito fazer o exame, né? Nesse tempo, eu estava em outras diligências no sentido das imagens e no sentido de localizar o autor. A senhora era da equipe de investigação, eu era na época da investigação. Então o objetivo era localização do autor, não de levantamento de local, que ficou a cargo dos peritos. Local, exatamente isso. É colher as imagens, colher informações, colher testemunhas. E isso é o levantamento de local. É comentado nos autos que, após a prisão do réu Robson, teriam retornado ao local com ele. A senhora se recorda dessa diligência? Eu acho que foi com outro policial, né, para localizar a arma do crime, isso? Isso. A senhora não participou dessa diligência? Não estava nesse momento. Tá. Em relação à aparência dele, a senhora até já respondeu, mas eu gostaria de perguntar novamente.
Ele tinha aparência de quem teria ficado usando droga e cocaína na noite anterior? Aquela cara de amanhecida, assim. Droga, usando droga e ingerindo bebidas. Isso ele afirmou, né? Contou pra gente, e aquela cara de amanhecido, né? Que nem eu falei pra você, avermelhado, inchado. Né? Não era uma pessoa que eu vi anteriormente pra saber como que era a feição dele normal, não. Mas ali dava pra ver que condizia com aquilo que ele falou, que estavam bebendo e passaram a noite bebendo, né? E a outra pessoa que estava com ele, né? Que vocês foram na residência de uma outra pessoa, do Alexandre, que seria o tal do Leco, né? Sim. Qual que era a aparência dele no momento que a senhora se recorda? Então, desse Leco, como eu estava na viatura, eu observei de longe. Então, assim, quer dizer, de fora da casa, né? E não acompanha o depoimento dele. Então, eu não sei dizer como que estava a aparência dele, se também estava com aparência de alcoolizado ou com aparência eu não sei dizer a aparência desse Leco. Sim. Quando a senhora chegou no local do crime, a senhora falou com uma das testemunhas, que é o Alisson, né? Sim. E o corpo ainda estava no local ou já tinha sido levado? Eu não cheguei a observar o corpo, né? Assim, porque é tanta gente, porque são mais de 10 policiais envolvidos, né? E a gente divide por cada um numa atividade, né? Eu não acompanhei a perícia, eu não acompanhei retirar o corpo porque eu estava em deslocamento. Sim, a senhora, resumindo, participou apenas da diligência, então, da prisão, né? Da prisão, das imagens, de conversar com a Alisson, que era uma testemunha. Muito obrigado. Sem mais perguntas, Excelência. Ok. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Minha parte também não tenho. Eu agradeço a presença da senhora. A gente encerra. Obrigado. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, doutor. Nome completo, por favor? Vinícius Leandro Rezifeu. Tá, Vinícius, pelo que eu verifico aqui, o senhor é investigador de polícia, né? E quero crer tomar conhecimento dos fatos em função do seu trabalho apenas. Não tem qualquer vínculo com as pessoas aqui envolvidas, né? Não. Tá, Zero. perfeito. Será ouvido como testemunha, presta compromisso legal de dizer a verdade, só apenas responder por um crime de falso testemunho, tá bom? Perfeito. Quem conversa com o senhor a partir de agora, o doutor Paulo César, advogado, tem a palavra. Bom dia, Vinícius. Bom dia, doutor. Eu faço a defesa técnica do réu Robson, e o senhor foi um dos policiais que participaram dessa prisão e das diligências, né? Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse desde o início como foi o levantamento de local, as diligências para efetuar a prisão. Doutor, eu atendi esse local aí faz mais ou menos uns 3 anos. Então, e no caso lá, nesse específico aí, eu era parceiro do outro investigador ali que fez o boletim de ocorrência. A gente trabalha em dupla lá, quando vai fazer local, e eu fiquei mais na parte da contenção da segurança ali e tal, sabe? Eu não participei muito do relatório ali do BO. O senhor chegou a adentrar no imóvel onde aconteceu o fato? Sim. E o que o senhor se recorda do local em si? O que o senhor viu lá? O senhor poderia nos dizer sobre a disposição dos cômodos, quantos cômodos tinha, como era o acesso aos cômodos? Não, na verdade eu lembro que era um sobrado, que é muito difícil de subir na escada, uma escadinha bem pequenininha assim. Que a gente viu manchas de sangue ali em cima e a gente procurou ali nas redondezas, na vizinhança, no telhado, algum tipo de armamento ou de algum tipo de objeto que poderia ter sido utilizado ali no crime. A gente não encontrou, mas não lembro muitos detalhes, assim, que faz muito tempo já isso aí. Sim. O senhor se lembra se o réu comentou como ele cometeu o crime, com que arma? Eu vou ser sincero, eu nem conheço. O que acontece? A gente, no plantão, a gente só fez o local. Depois que foi feito o local, que daí a Elga, que foi ouvida agora há pouco aqui, ela que foi atrás lá da situação, ela e o Adura. Eu não participei da prisão, nem cheguei a ver o réu. Eu só fiz o local e voltamos para a delegacia. Então, daí eu até volto a pergunta, o senhor lembra da disposição dos cômodos ou não? Não, sinceramente não. O senhor comentou que tinha uma escadinha em caracol. Isso eu lembro. O senhor se lembra, o senhor comentou que era bastante difícil descê-la. Exato. O senhor se lembra se ela ficava logo na entrada, onde que ficava essa escada? Não vou lembrar não, doutor. De verdade.
Excelência, no movimento 303-2 foi juntado fotografias dessa escada. Seria possível mostrar para a testemunha? 303-2 em diante. Acho que são 4 ou 5 fotografias. Tem mais da escada em si. O senhor lembra se é esse sobrado ali? Não lembro. Vai ter mais foto, vai ter da escada. Ah, sim, essa escada eu lembro. O senhor lembra a altura mais ou menos dessa escada? Não, mesmo se eu lembrasse, eu não ia falar aqui uma altura que eu acho, não tem como falar esse tipo de precisão, com precisão assim. Tem mais fotos, Álvaro. Talvez tenha mais uma. Sim. Mas o senhor se recorda que era essa escada, então? Sim. E nessa escada, no levantamento do local feito pelo senhor ou pelo perito, o senhor se recorda se foi encontrado alguma mancha de sangue na escada? Não me recordo. Só ali em cima que tinha indícios que parece que de sangue, mas parece que tinha um indício que tentaram limpar ali com alguma coisa, que a gente colocou no BO, inclusive. Sim, eu vi no BO. E quando o senhor chegou no local, o corpo da vítima ainda se encontrava no local? Que eu me lembre, sim. O senhor teve assim, algum acesso ao corpo da vítima? Só a perícia? Só a perícia, né? Em relação à prisão propriamente dita, daí o senhor não participou das diligências, Zero. né? Eu não cheguei nem a ver o réu, nada, né? Que nem eu falei pro doutor, a gente fez o BO, voltou pra delegacia. Daí depois o pessoal da investigação ali, a Elga, foi atrás das informações e daí foi feito flagrante, mas eu não participei nada. Sim, eu lhe agradeço. Sem mais perguntas, Excelência. Ok. Doutor Tseng. Sim, só uma pergunta, Excelência. Tudo bom, Vinícius? Como vai? Vinícius, você falou agora, o doutor reitera, isso está no BO, a respeito da presença no local do crime de, para palavras tuas agora, aparentemente tinha sido limpo aqui, aquele sangue. Nos conta aqui o que é que o senhor viu. É uma casa, né, as fotos que o doutor traz aqui, com manchas de sangue limpa, com pano de chão. O que é que te fez ter essa conclusão de que o local aparentemente foi limpo aqui de sangue? Então, doutor, aparentemente parecia mesmo que tinha sangue no chão e alguém tentou, de certa forma, ocultar aquilo ali, limpar aquilo ali. Inclusive, em conversa com o perito, o que eu me lembro, ele deu a entender isso também, sabe? Entender isso. Então, ficou meio que... Pareceu muito isso pra mim no dia lá. Entendi. Eu tenho aqui algumas fotos e que mostram uma situação que talvez seja isso. Excelência, eu me reporto ao movimento 1.24. A minha cópia aqui está em preto e branco, mas aqui eu vou te mostrar, não sei se você vê. Não consigo. Né? Esses panos aqui no chão. Se lembra se foi isso aqui que o senhor viu? Ou viu algo mais? Não, eu acredito que foi isso daí mesmo. Foi isso daí mesmo. Bem, eu descrevo aqui, viu, doutor, para a defesa, 1.23 ou 1.24. Sim. Tá? São panos aqui estendidos e, como a minha foto tem preto e branco, é essa a pergunta que eu te faço. Esses pingos aqui, esses gotejamentos, na minha visão, tá? Que eu sou ruim de vista, são pontos. Seriam o sangue ou o sangue estava aquele tipo de sangue encharcado e trazendo aqui aquela... Então, doutor, eu realmente não vou lembrar. Não vou lembrar mesmo, não saberia dizer. Não sabe dizer, né? Infelizmente não. Tá, e se lembra-se a concentração do sangue, tá? Era uma concentração que estava na parte de baixo ou no quarto também tinha? Como é que estava a disposição de concentração de sangue? Ou só perto do cadáver?
Não lembro também. Não lembra também, se né? Se eu estiver falando alguma coisa que não foi, eu vou estar falhando, então não lembro mesmo. Se lembra do Faz contato 3 com os anos. populares no local do crime, o que é que eles falavam, quem era a vítima, já sabia quem era o réu? Se lembra de falas dos locais? Na verdade, eu fiquei mais responsável por tentar buscar se tinha alguma arma na vizinhança. A gente foi no vizinho, fomos no telhado, ver se tinha alguma coisa no jardim de um outro vizinho lá pra ver se tinha algum armamento, alguma coisa assim, mas eu fiquei mais responsável por isso, entendeu? Pra tentar achar o armamento lá, o objeto usado. O objeto usado no homicídio. Crime, exato. E essa orientação de procurar nesses locais veio do Adura e da Elga? Do próprio delegado Dr. Vitor, né? Ok. E não acharam, né? Não acharam. Felizmente não. Mas já sabiam que se tratava ali de um objeto contundente, né? Com ou uma faca. A gente tava mais uma faca, pensando numa faca mesmo. Sabe-se depois, pela própria confissão do réu, ele orientou onde estaria essa arma do crime? Aí eu não sei porque, doutora, eles falou com a Elga daí depois, eu não conversei com ele. Tá certo. Não se lembra mais de nada digno de nota, né, Vinícius? Infelizmente não, faz 3 anos então. já. Tá. O período era de pandemia, auge Exato. da pandemia, para ser mais precisa, 30 de junho de 2020, né? Exato. Houve alguma situação que, olha, isso aqui não deu certo por conta da pandemia, ou nesse caso em especial, a situação de flagrância, de local de crime, ocorreu tudo regular? Não, foi tudo regular, doutora. Ali não interferiu nada a pandemia no nosso trabalho lá, a gente tira plantão tranquilo, a gente tomou as precauções lá com máscara, higienização de álcool gel, mas não interferiu em nada isso. Tá certo, então. Eu vou agradecer, Vinícius, Obrigado, tua colaboração aqui. Devolvo a palavra, excelência. Tá, pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não? Vinícius, eu também não tenho. Eu agradeço a sua presença. A gente encerra, tá bom? Obrigado. Obrigado, excelência. Até mais. Nome completo do senhor? Alisson Rudarski. Alisson. E você é do Luiz Fernando Mascarello, a vítima? Na verdade, eu conheci ele através do Robson. Ele também era amigo, mas eu conheci ele através do Robson. Entendi. Era um amigo seu. E assim, sem amizade íntima, uma amizade normal. Isso, Isso? Isso, exatamente. A mesma coisa em relação ao Robson Dominoni Silva, ou o senhor era mais amigo do Robson? Mais amigo. Eu conheço o Robson há 12 anos. Ele sempre foi mecânico do meu pai, né? Tá bem. E o senhor conhece ele por conta disso? E tem amizade íntima ou não? Amizade normal por conta do trabalho que ele realizava? Não, a gente tem uma amizade assim, pelo trabalho que ele realizava, às vezes pra fazer churrasco, as coisas, ele tinha mais intimidade, entendeu? Mas não intimidade de vida pessoal, problemas dele, né? Questões de confidência, nada disso. Não chegava a esse ponto, mas a gente era bem amigo, a gente é bem amigo. Tá bem, seu Alisson. Nesse sentido, com esses elementos, eu vou compromissar o senhor a dizer a verdade daquilo que o senhor souber e for perguntado para o senhor. Não pode mentir nem omitir, sabe? Pena de responder por falso testemunho. O senhor se compromete? Com certeza, sim, com certeza. Tá bem, doutora Tiziane, pode iniciar. Obrigada, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Alisson, não é isso? Isso. Me ouve, né, senhor Alisson? Sim, doutora. Ok. Senhor Alisson, eu tô aqui, a gente está aqui para tratar, né, da questão que indica aqui o Robson como o autor dessa conduta. E a primeira pergunta que eu tenho de fazer é: você se lembra quando foi na delegacia prestar esclarecimento sobre essa questão aqui do ano passado, que aconteceu a morte da vítima? Lembro. Isso. Você se lembra como foi teu depoimento lá? Lembro. Perguntaram sobre se ele tinha motivo para fazer isso, perguntaram sobre todas essas coisas, assim, como é que foi, quem foi me avisar. Isso. O senhor se lembra, assim, quando o senhor estava relatando lá na polícia, teu depoimento foi tranquilo ou ficaram te enchendo? Tranquilo. Foi tranquilo? Ok. Tá certo. Então, eu vou fazer aqui uso, excelência, do relatório da atividade policial, está no movimento 42.1, que tem um resumo do depoimento dele, tá? Transcrito, página 155. E aí, senhoras, o que eu tenho de perguntar nas linhas do que teu depoimento tranquilo na polícia também foi. Vou te fazer a mesma pergunta. O que o senhor sabe sobre esse 30 de junho aqui, data dos fatos, da morte da vítima e, eventualmente, da posição aqui do Robson em relação a isso?
Então, assim, ó, nesse dia, o dono da minha casa de aluguel era o mesmo dono da casa dele de aluguel, só que a casa dele era do outro lado da rua. Né? Eu estava dormindo, tranquilo, tinha acabado de chegar do serviço, sou motorista de aplicativo, né? Daí o dono da casa veio, ó, acho que os meninos brigaram ali, acho que o menino matou o outro, tudo, né? Daí eu levantei e fui lá ver, né? Os meninos quem? Os meninos, o Robson e o Coisa. Quem é o Coisa? O Fernando, o Luiz Fernando. A vítima. A vítima, no caso. Isso. Daí eu peguei, atravessei a rua, né? Vi que era o Mascarelo ali. E daí eu peguei, a polícia chegou a multidão, assim, normal, né? Daí perguntaram se eu conhecia. Eu falei, eu conheci os dois, então eu conhecia como eu conhecia o outro, né? E daí eu voltei pra casa. Daí depois de um tempo, o dono da casa ficou lá no local, né? E depois de um tempo que a polícia me ligou no meu celular, pedindo para mim retornar ao local do fato, né? Porque como eu era conhecido dos dois, né? Daí foi conduzido até a DHPP, daí começaram toda a investigação deles. Uhum, entendi. Consta aqui, pelo resumo do teu depoimento, que o senhor inclusive chegou a ver as imagens do sistema de monitoramento, né? Sim, como é que foi isso aí? Desculpa interromper. Não, tranquilo. Como é que foi isso aí? O senhor assistiu ao quê? O que o senhor pode nos dizer diante desse teu acesso às imagens de monitoramento? Então, quando eu fui conduzido para a DHPP, né, quando eu cheguei na DHPP, os policiais tiveram que retornar até o local do fato. E eu tive que retornar junto com eles, né? Que daí eles viram uma câmera de segurança na igreja na frente e pediram para mim ir junto. Eu tive que acompanhar eles em todos os momentos, né? E daí eu fiquei na porta olhando assim, eles viram a câmera lá, o momento que o Mascarelo, o momento que o Robson ele pega e sai com o carro, né? O momento que junta a aglomeração, eles gravaram as imagens e daí foi isso. As imagens, então, você ouviu a polícia pegando a imagem e vendo, foi isso? Isso, exatamente. Isso, e o senhor viu também? Vi, porque era uma sala pequena, né? Daí estava todo mundo dentro da sala. Entendi. E pelo que o senhor vê dessas imagens de monitoramento, o carro com o qual o Robson sai, que carro era esse? Era o carro dele? Era o carro dele mesmo, comprado por ele mesmo, sim. Entendi. Dava para ver o rosto do Robson ou só de costas do reconhece que é amigo dele? Na verdade, como o Robson ele é polaco, ele é alto, dá para ver que a câmera é muito ruim das imagens, né? Porque é longe. É só pelo desenhar do corpo mesmo. Entendi. E o senhor não teve dúvida de que ali era o Robson? Não, tanto eu quanto a DHPP, né? A DHPP viu a foto dele na delegacia quando eles baixaram o RG dele. Daí eles já constataram porque era impossível não identificar ele, entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, já dessa tua ligação com a pessoa dele, o que é que ele te fala a respeito do porquê ele teria cometido esse homicídio? Olha, depois que tudo aconteceu, né? Depois quase até, acho que foi até esse ano que eu acabei encontrando que meu carro ele falhou e o Robson foi arrumar meu carro, né? E eu conversei com ele sobre isso. Ele falou que não foi uma intenção dele, porque eu também não acredito que foi a intenção dele, porque pelo que eu conheço o Robson não faria isso, entendeu? E assim, ó. O que ele te contou? O que ele te contou? Ele falou que o arrependimento que ele tem, né? Disso, que não é fácil, que não foi fácil isso, que passar. Mas eu quero saber o porquê que ele teria feito isso e que condições. Como é que ele te narrou essa ação de homicídio? Não, assim, o homicídio em si ele não me narrou, assim, né? Ele falou, eu perguntei, e aí, como é que aconteceu? Ele falou, não, é que, na verdade, ele falou que foi dar um susto nele, assim, porque eles estavam, o Mascarelo, quando bebia, ele ficava um pouco chato, alterado, assim mesmo, ele incomodava, porque eu conhecia ele nessa parte, ele falou que ele foi dar um susto, daí ele acabou, foi pro braço, acabou ferindo ele, né? Mas foi só isso que ele me relatou. Entendi. E como é que ele teria, digamos assim, investido de maneira letal? Ele tentou procurar ajuda? Por que ele fugiu? Ele chegou a te falar isso? Não chegou a me falar isso. Não? Não, mas eu acredito que... Não. Eu só quero saber o que ele te passou, entendeu? A sua opinião. Não. Entendi. Ok. E me conta uma coisa. Por que ele falou de onde surgiu essa faca? Por que ele lesionou essa faca dessa forma? Ele usou essa faca dessa forma?
Na verdade, que ele me falou que ele ia dar um susto nele só, entendeu? Que ele não tinha intenção de matar ele, nada assim. Tá. Foi só isso. A faca era da casa dele mesmo. Da casa dele. Eles dois moravam juntos? Moravam. Na verdade, o Robson acolheu o Mascarello na situação de rua, né? Tá. Lembra quantas facadas ele falou que deu? Não, ele falou que deu uma facada, mas ele foi aparecer no braço e escapou quando estava o ferimento que o polícia falou para mim, né? Uhum, entendi. O senhor conhece o Alexandre, o Leco? Eu conheço. Ele fazia guincho dos carros que a gente comprava, que ele sempre também foi muito amigo do meu pai também. Uhum. O senhor sabe o que ele teria atuado aí nessa questão de dar esse suporte aí pro Robson? Na verdade, eu não cheguei a falar com o Leco, né? Eu só fiquei sabendo que ele estava junto, que ele ficou assustado também, que ele só saiu por sair, mas ele não teve nada a ver, tipo, ele ficou parado, assim, não teve reação nenhuma. Entendi. E ele estava na hora das facadas? Sim, porque tanto que ele mostra ali na câmera, né? A polícia mesmo identificou. Entendi. Tá certo. E depois de um tempo, o senhor teve essa mesma conversa com o Leco? Não, depois disso eu nunca mais vi o Leco. Entendi. Tá certo, então. Eu agradeço aqui a tua colaboração prestada, tá? Senhor Alisson, e devolvo a palavra, excelência. Obrigado, boa tarde. Acho que eu dei uma saída, né? Vai falar para mim que ele está. Isso deu uma coisa que eu assisti uma coisa. Tem que perguntar se esse tipo de assunto, entende? Fala isso aí, né? Doutora, já devolveu a palavra? Sim. Doutor, está com a palavra. Doutora. Pelo defesa. Boa tarde, seu Alisson. Boa tarde, doutor. O senhor já deu um depoimento bastante esclarecedor, né, de como o senhor teve conhecimento de tudo o que aconteceu. Sim. Mas eu gostaria de ainda fazer algumas perguntas ao senhor. Fica à vontade. Há quanto tempo que o senhor conhece o Robson e a vítima, o Mascarello? O Robson eu conheço há uns 12 anos já. O Mascarello eu conheci no ano que ele acabou falecendo, mas o Robson eu conheço há uns 12 anos. 12 para 13. Quanto tempo aproximadamente antes dele falecer o senhor conheceu ele? Conheci, acho que no ano, não lembro, ele morreu dia 30, não me lembro que mês que ele morreu, foi no começo do ano, 5 meses, 5, 6 meses. O senhor fez um comentário também que ele se encontrava em situação de rua e ele foi acolhido pelo Robson. O senhor poderia explicar melhor essa situação? É que assim, como eu conheci o Robson, até a casa que ele morava, foi minha família que indicou, né? Porque minha família se mudou da casa e ele indicou ele porque ele queria sair lá do personal que ele estava, queria ir para uma casa normal, né? Tanto que ele tem a casa de aluguel dele lá, tudo. E daí, nesse meio tempo, o Mascarello estava na rua e o Robson me conhecia, ele já sabia que ele estava em situação de rua e o Robson ofereceu para ele ficar na casa dele. Tanto que eu fiquei na casa do Robson também um tempo. Essa casa onde aconteceram os fatos é um sobrado. O senhor comentou até que já ficou lá. O senhor poderia descrever para nós a situação dos cômodos? Parece que tinha também uma escada em caracol que subia. O senhor poderia descrever detalhadamente a casa em si? Você entrava, ele era lá numa farmácia, uma portinha de vidro, você entrava, tinha uma escada de caracol, acho que 2 vão de caracol, você entrava e já saía na sala, numa janela grande, uma sala conjugada ali. Daí tinha um corredor grande, que daí entrava pro primeiro quarto com banheiro junto, e a cozinha era uma cozinha pequenininha, mas era tudo junto ali. Assim era. Eram quantos quartos a casa? Um e a sala que virou quarto, né? Ah, sim. Então a sala passou a ser um quarto. O senhor sabe dizer quem que dormia no quarto e quem que dormia na sala? O Robson dormia no quarto dele, o banheiro, e o Mascarello dormia na sala. Tanto que as coisas dele estavam na sala, o sofá, o Robson conseguiu o sofá para ele, tudo. E no dia dos fatos tinha uma terceira pessoa, que é a pessoa de alcunha Leco. O senhor sabe onde que o Leco dormiu nesse dia lá? Pelo que eu sei, o Robson tinha um sofá no quarto também, um sofazinho, lá de um sofazinho, um sofá-cama pequenininho, que ele não abria, mas ele era confortável. Eu fiquei sabendo que ele estava dormindo ali.
O seu Jorge, que era a pessoa que locou a casa para eles, e também é locatário da casa que vocês residiam, ele que foi chamar o senhor para lhe informar o que aconteceu, né? O senhor se recorda o que ele falou, se ele tomou conhecimento naquele momento? Parece que à noite também, na madrugada, teria acontecido outros fatos. O que o senhor teria a dizer? Então, ele falou para mim assim, que na madrugada ele tinha ouvido alguma coisa, que ele tinha ouvido briga, né? Mas daí de manhã ele foi me chamar dizendo que ele falou assim, eu acho que o menino matou o outro ali, tem um corpo no chão lá. Daí que eu fui lá com ele mesmo, ele foi junto comigo lá. Entendi. E na casa, quando o fato aconteceu, o senhor chegou a tomar conhecimento de como surgiu essa faca, quem pegou a faca, o que houve, afinal? Não, só pelo que o Rocha tinha me falado mesmo, que ele já foi para dar um susto nele, mas quem pegou a faca não me falou, não sei. Tá, e no momento que o senhor foi até lá, avisado pelo seu Jorge, né? O corpo estava lá ainda ou já tinha sido levado? Não, estava lá. Tá. E o senhor comentou também que teria sido chamado uma ambulância, né? O senhor sabe quem chamou a ambulância? Que tinha um pessoal lá, né? Pessoal da farmácia, pessoal do Curiosos, né? Sim, outra coisa também. Em relação à polícia, o senhor comentou que o senhor acompanhou as diligências, em determinado momento do seu depoimento, o senhor falou que foi até a delegacia numa salinha, teve que voltar a buscar as imagens, o senhor ficou acompanhando, então, as diligências policiais. O senhor, nesse interim, o senhor adentrou dentro da casa novamente? O senhor sabe se tinha garrafa de bebida, resquícios de droga, algo assim? Não entrei na casa depois, porque na verdade não entrei nem antes. O senhor não entrou nem antes de entrar na casa. E nem acompanhando a polícia? Não. Mas e por que a polícia pediu que o senhor ficou acompanhando as diligências? Porque pelo fato de eu conhecer os dois e ser amigo dos dois. Mas então o senhor, digamos, foi conduzido até a delegacia de polícia, né? Da delegacia de polícia o senhor foi conduzido novamente para o local dos fatos? Isso. Daí depois para a delegacia de volta. O senhor foi novamente para a delegacia? Isso. Daí depois que... O senhor foi até a casa do Leco também? Isso, porque eles puxaram a localização do celular do Robson e falaram, onde que é esse local? Daí eu falei, não, eu conheço. Tanto que quando a gente chegou lá, o meu pai estava lá e o Leco, eles estavam... O Robson já ia se entregar, meu pai estava convencendo ele a se entregar, né? Explicando para ele que ia ser pior, se ele não quisesse que ele ia se entregar, porque foi legítima defesa, entendeu? Daí... Então, no momento que a polícia chegou lá, ele já estava se preparando para ir se entregar. Isso, exatamente. Foi tanto palavras do meu pai para mim. Tá. E esse outro rapaz, onde que ele estava na casa lá, o Leco, o senhor conhecia ele? Não entendi, desculpa, doutor. O senhor conhecia esse outro rapaz, o Leco? Eu conhecia ele só de ele fazer serviço, eu não tinha intimidade com ele, ele era amigo mais do meu pai. E no momento em que a polícia chegou na casa do Leco, lá, o senhor poderia nos relatar como foi a prisão do Robson? Então eles chegaram num carro descaracterizado, né? E daí o Robson, o Leco e o meu pai, eles estavam parados na porta. E daí onde ele efetuou a voz de prisão, o Robson não reagiu, o Robson simplesmente se entregou, sentou ali, ficou quietinho, eles conduziram tudo certinho, chamaram o camburão e foi assim. Sim. Então, além desse veículo descaracterizado, eles chamaram um camburão para conduzir ele até a delegacia. Para conduzir até o local do crime, para ver se achava a faca. Vocês foram novamente no local. Isso, exatamente. Você voltou nesse local do crime umas 3 vezes. Porque eu era vizinho, eu morava do lado também. Tá, entendi. E essa faca, ela foi localizada? Não. E o senhor tomou conhecimento que tipo de faca que seria? Só pela informação do jornal que colocaram mesmo, né? Que eles colocaram um exemplo da faca, né? Como que seria a faca? Pelo que eles colocaram no jornal, foi uma faca caseira de cozinha. Faca de cozinha? Tá, e o senhor comentou também, no seu depoimento agora, que depois desse fato, o senhor encontrou uma ocasião o Robson e ele demonstrou estar arrependido pelo fato em si. Sim, ele falou para mim que é uma coisa que incomoda assim, ele, que é difícil ele lidar com isso, entendeu? Que eu perguntei se ele estava arrependido, ele falou que sim, né? Que até ele falou que queria começar uma vida nova depois disso.
Certo. E ele chegou a comentar com o senhor o motivo dele ter desferido a facada na vítima? Não, ele só falou sobre que como eles estavam ali alterados por causa da bebida, que ele foi para dar um susto, porque a Mascarello estava incomodando muito, entendeu? Que ele não foi com a intenção de esfaquear ele para matar. Então, nessa noite, ele comentou com o senhor que teriam usado drogas no local. Isso. Drogas e bebidas. Isso. Entendi. E esse senhor que é a vítima, o Mascarello, que você conhecia, o senhor chegou a ter contato com ele em alguma ocasião em que ele estivesse embriagado ou drogado? Sim. Poderíamos relatar como ele ficava nesse momento? Olha, vou falar bem a verdade, porque eu já tive contato com ele quando ele estava bêbado, assim, e ele ficava um cara, tipo, chato, ele interrompia, ele falava coisa que não tinha nada a ver, porque eu não sei se ele tinha alguma doença mental, não sei, eu não estou afirmando isso, mas ele ficava muito fora de si, não parecia ele. Parecia que ele estava em outro momento ali, a gente estava no momento conversando sobre uma coisa, parecia que ele estava em outro lugar, conversando com outras pessoas. E o senhor tem conhecimento porque ele se encontrava em situação de rua? Eu sei porque a família dele não aceitava muito ele já não era um cara muito bem visto na família, né? Tanto que quando ele morreu, a família dele, a irmã dele me ligou para pegar as coisas dele, eu liguei para a irmã dele para pegar as coisas dele, ela falou, não, pode dar isso, porque isso daí só incomodava. Então ele não tinha um relacionamento com a família? Não, a família dele, tanto que quando eu falei para doar as coisas dele, eles não fizeram nem questão de pegar. Então tá bem, sem mais perguntas, seu Alisson, muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, excelência, sem mais perguntas. Pode encerrar a gravação. O depoimento está encerrado, Alisson. Obrigada. Boa... Nome completo do senhor? Algacir Rudarski. Seu Algacir, o que o senhor é do Robson Dominoni Silva? Além de ser amigo, ele trabalhou muito tempo para mim. Tá bem. E a amizade do senhor decorre desse período ou o senhor tem amizade íntima com ele? Não, amizade de 10, 15 anos. Por conta desse trabalho. Entendi. Vou compromissar o senhor a dizer a verdade do que souber e for perguntado, não pode mentir nem omitir sobre o que sabe, pena de falso testemunho. O senhor se compromete? Claro que sim. Tá bem. O doutor, pela defesa, pode iniciar com as perguntas. Muito obrigado, excelência. Bem, senhor Algacir, o senhor tem conhecimento dos fatos, né? Ficou sabendo de tudo o que aconteceu. Eu gostaria que o senhor nos relatasse há quanto tempo o senhor conhece a vítima, há quanto tempo o senhor conhece o réu, como era o relacionamento deles, e o que o senhor ficou sabendo em relação a esse crime que aconteceu. Eu gostaria que o senhor nos relatasse tudo isso. O Robson eu conheço há uns 15 anos, né? 12, 15 anos agora. O Mascarello, né? Eu não cheguei a conhecer ele há menos de um ano. E devido a esse crime que aconteceu ali, que eu saiba, quem foi para cima do seu Robson foi o seu Mascarello, com a faca. E essa faca, o senhor sabe onde que ela estava a faca? Quem pegou essa faca? Essa faca ficava na cozinha, né? Na cozinha do Robson, porque esse Mascarello ele dormia no quarto, em frente na sala, né? Ele foi lá, pegou e tentou agredir ele. Isso eu sei porque eu acho que eu conversei com ele uma vez, não sei, alguma coisa assim. E esse quarto que o seu Mascarello dormia, ele era entre o quarto do Robson e a cozinha? Na entrada eu já saía no quarto, na sala que era o quarto do Mascarello. Pelo que o senhor está comentando, eu acredito que o senhor conhecia ali o ambiente. O senhor poderia nos descrever, acho que o senhor até morou lá na ocasião, né? O senhor poderia descrever como era esse sobrado, essa escada que tinha, que descia para o terra? Você entrava na portinha, já tinha a escada que era caracol, né? E aí saía na sala, que é onde o Mascarello dormia, e passava no corredor e ia lá no quarto da cozinha. A cozinha era depois do quarto dele. Sim, e nesse dia do fato, o que o senhor sabe do que teria ocorrido? O senhor chegou a tomar conhecimento que já
estava tendo briga desde a madrugada? O senhor saberia nos informar se eles são usuários de drogas, se tinham bebido, que tipo de droga que usam? Não, o tipo de droga que usam eu não sei, mas parece que tinham bebido, né? Tinham bebido bastante, né? E de acordo com o que eu conversei tanto com o Leco como com o Robson, esse rapaz ele foi para cima dele. O senhor falou que conversou com o Leco, foi informado pela testemunha que o senhor se encontrava na casa do Leco no momento da prisão do réu, do Robson. Sim, né? sim, claro. O senhor pode nos relatar? Claro que posso. Eu estava em outro local, tipo, era meio-dia assim. Daí eu liguei, quando eu fiquei sabendo do acontecido, eu estava até no bairro Cabral. Aí eu fiquei sabendo, daí liguei imediatamente pro Robson e falei, me espere aí que eu vou aí conversar com você, né? Bem, justo para ele se entregar, né? E quando o senhor estava lá na casa, o senhor se encontrava presente quando chegaram os policiais da delegacia de homicídio. E o que aconteceu nesse ato? O Robson não tinha intenção nenhuma de fugir de lá, né? Conversamos ali normalmente. Até eles notaram que o nosso assunto era sobre a entrega dele, né? Para ele se entregar. Tudo bem, assim, naquele exato momento, né? Daí ele se entregou e foi conduzido para a delegacia. Isso não. Depois que o fato ocorreu, o senhor falou em alguma ocasião com o Robson, sabe dizer se ele demonstrou algum arrependimento pelo fato? O que aconteceu? Desde o momento que eu encontrei com ele confiava muito em mim, né? Desde o momento que eu encontrei com ele, totalmente arrependido, né? Lógico, né? Sem dúvida nenhuma. Sem mais perguntas, Excelência. Doutora Tiziane, pelo Ministério Público. Excelência, só uma perguntinha. Boa tarde, senhor. O senhor nos disse agora aqui que o senhor estava presente no momento em que houve as facadas? Não estava presente. Ah, tá. Então tudo que o senhor nos narrou veio do que o Robson te disse, é isso? É que o Robson me disse que o Leco também me contou, né? O Leco é o Alexandre Silva Elias. Então é o Alexandre. Isso. Foram eles dois que te contaram tudo que o senhor acabou de nos dizer. Em termos foi sim. Ok, obrigado, excelência. Só isso. Pode encerrar a gravação. O senhor está dispensado. Nome completo do senhor? Robson Dominoni Silva. Seu Robson, o senhor já me informou que já se entrevistou com o seu advogado e não deseja conversar novamente, é isso, né? Isso. Tem também ciência da acusação, sabe do que se trata? Com certeza. E também tem direito ao silêncio. Esse silêncio pode ser total ou parcial, e isso não será usado contra o senhor, ou seja, não pode te prejudicar, caso deixe de responder alguma pergunta ou todas elas. O senhor fica ciente disso, tá bem? Okay. Se o senhor responder, o senhor se defende pessoalmente dessa acusação e eu faço perguntas sobre a sua pessoa e sobre os fatos. O senhor quer responder as perguntas ou alguma delas? Respondo com certeza. Tá bem. Primeiro sobre o senhor. Qual a sua idade hoje? 38 anos. O senhor tem filhos? Não. O seu estado civil? Solteiro. O senhor convive com quem na mesma residência? Atualmente sozinho. Tá. Tá trabalhando? Sim. Trabalha em quê? Mecânica. Faz quanto tempo que o senhor está nessa função? Na minha profissão? Desde os meus 13 anos de idade. E o senhor tem uma empresa, um trabalho, é autônomo ou trabalha para alguém como funcionário? Eu estou como autônomo. Atualmente. Porque devido ao coronavírus, enfim, né, muita coisa. Eu prefiro trabalhar autônomo mesmo, eu direto com o meu cliente. Entendi. O senhor já foi ou é usuário de drogas ilícitas? Estou atualmente em recuperação, graças a Deus. Depois que eu saí do Instituto Kairos, né, que eu fiquei internado, graças a Deus eu estou limpo hoje. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor se submeteu a tratamentos só uma vez, várias vezes? E por último, agora, quando foi?
Foi quando eu saí, né? No caso, vamos uma pergunta de cada vez, né? Vamos assim, Excelência. Eu fui, quando teve meu alvará de soltura, né? Mediante correspondendo à liberdade com, como é que se chama? Doutor? É uma cautelar, né? Medida cautelar. Isso. Eu me dirigi, fiz o tratamento, né? De acordo com o que foi pedido pela senhora, né? E agora frequento a sala, né? DNA, né? Entendi. É a primeira vez que o senhor se submete a um tratamento dessa natureza ou o senhor já fez isso antes? Ou não quis ou não teve oportunidade? Já tive diversos tratamentos. Qual a droga que o senhor usava? Olha, já fui, graças a Deus me libertei há muito tempo, já fui usuário até de crack, né? E daí agora, por último, inclusive quando aconteceu os fatos, né? Álcool e cocaína. O senhor chegou a ficar internado na clínica de reabilitação por um período? Sim. Tá. Só para me dizer, o senhor se recorda o período que o senhor ficou na internação? Eu fiquei o período completo, 6 meses, né? Que é o período do tratamento. Entendi. E daí agora o senhor está participando da sala. É virtual? Esse agora que o senhor me disse? O NA, no caso, né? Narcóticos Anônimos. Entendi. Agora está na modalidade virtual ou é presencial? Só para eu entender como que está a rotina do senhor. Já vou lhe explicar. Agora a sala está sendo presencial. Quando eu saí da clínica de recuperação, ainda não estava aberta. Estávamos em bandeira laranja, vermelha, enfim. E eu fazia esse acompanhamento, esse negócio, através da sala virtual, realmente. Agora já pode ser, eu estou frequentando, tem que ser no mínimo uma vez por dia, estou fazendo assim. Entendi, tá ótimo. As demais cautelares também o senhor está cumprindo normalmente, né? Ok. Com relação a processos anteriores, se o senhor quiser me responder, eu tenho aqui, vou abrir aqui no sistema. O movimento, só um minutinho que já digo para o senhor. Eu tenho aqui no movimento 122.1 do processo algumas informações processuais em relação ao senhor. O senhor já foi preso e processado antes ou é a primeira vez? Não é a primeira vez. Já fui encaminhado, fui preso uma anterior vez. Uma anterior vez. Tá, se o senhor quiser responder, eu vou fazer referência a algumas anotações, o senhor diga se ela existiu, se ela existe, se o senhor não lembra, enfim, não precisa entrar no mérito, o senhor não está sendo julgado por elas, é óbvio, né? É só para eu entender o seu passado, tá? Com relação ao nosso processo, está aqui, primeira vara do júri, tem também uma anotação do 13º Juizado Especial Criminal, o fato de outubro de 2013, termo circunstanciado. O senhor lembra disso? É antigo. Não me recordo. Inclusive. Eu não me recordo. E não está nem engraçado, não aparece para mim nem o tipo do delito aqui, tá? O registro está incompleto. Estranho, bem estranho. Tem também uma outra do 5º Juizado Especial Criminal, era esse, tem o registro, posse de drogas para consumo pessoal, novembro de 2013, recorda-se? Recordo, com certeza. Tá. Tem também vara de delito de trânsito, setembro de 2015, que era conduzir veículo, né, com a capacidade psicomotora reduzida em relação à influência de álcool ou outra substância. O senhor lembra também dessa anotação? Com certeza. Ok. Chegou a ser condenado, o senhor se recorda? Olha, não, que eu saiba não, foi pago fiança, né? Foi paga fiança. Houve uma condenação e daí houve uma reforma em grau de recurso, o regime foi aberto, mas substituíram a pena por prestação pecuniária. Provavelmente o senhor deve ter pago, porque está aqui e está... Deixa eu ver se aparece que estava cumprido. Falta audiência disso. Ainda falta, ainda não me informar. Acho que ainda falta mesmo. Então tá. Aí tem comparecimento em juízo, enfim. Exato. Então é isso, né? O senhor sabe a situação atual desse processo? Sei, sim. Tá bem. Tem também 5ª Vara Criminal sobre porte de arma ou posse. O senhor respondeu por um processo dessa natureza? 2016, fato. Ou responde, enfim. Não, eu estou respondendo, né? Pelo que eu sei. Está em andamento, tá bem. Em andamento, porque eu sei, inclusive, meu advogado é o mesmo. É o doutor Paulo que está vendo isso para mim, vai estar vendo, né?
Tá. Parece que parou tudo fora, né? Tudo bem, senhor, não, é só para saber se a anotação confere com se o senhor está respondendo, não, enfim, porque às vezes tem uma anotação e pode ser equivocada, né? Com relação a uma ameaça do Juizado Especial Criminal, primeira vara do Boqueirão, descentralizada. Desconhece. Desconhece, tá bem. Tá aqui também que foi arquivado. É. E a nosso processo, acho que não tem mais. Aí tem a vara da execução penal, que consta que a execução dessa pena que o senhor falou do trânsito. E, salvo engano, o processo da arma também teve uma condenação em meio aberto. Eu só não verifiquei se houve alguma substituição. Mas está em grau, já está em execução. Enfim, daí o senhor acompanha com o doutor. Tá certo, tá regime aberto. Bom, é só isso mesmo. E com relação aos fatos, consta o seguinte aqui no processo. Que no dia 30 de junho de 2020, por volta das 9h30, nas dependências da residência da Rua Santa Cândida, 1766, bairro Guaíra, o senhor, com intenção de matar por motivos não esclarecidos, teria utilizado de uma arma branca e matado Luiz Fernando Mascarello com golpes com a referida arma, atingindo-o nas regiões descritas aqui e causando-lhe a morte com os ferimentos que ele sofreu. Consta que após a prática desse homicídio, Alexandre Silva Elias, o Leco, consciente da ilicitude da conduta e auxiliando o senhor, teria subtraído mas com relação a ele, foi arquivado, tá? Então eu vou fazer menção. Vamos pensar na sua parte, em relação ao seu fato. É verdade que essa acusação, o senhor matou o Luiz Fernando, conforme descrito na denúncia, com a intenção de matar, usando-se de uma arma branca nesse dia e horário? Sem intenção alguma. Ele sim estava com intenção e veio me atacar. Então eu consegui virar o jogo. Então, no cemitério e ele aqui agora. Tá, só um minutinho, senhor. Como a gente está no meio virtual, vamos fazer o seguinte. O senhor pode relatar, mas aí o senhor relata desde o início. Exemplo. Nesse dia, quando o senhor encontra com ele, o que aconteceu, como se deu o fato, tá? E às vezes eu vou parar o senhor e pontuar alguma coisa, tá bem? Ok, entendi. Pode contar desde o início. Tá, desde o início. Então vamos dizer assim. O início, quando começou, foi o seguinte: nesse dia, o Leco tinha me procurado porque o guincho dele tinha quebrado, havia quebrado. Então eu sou mecânico, o Leco é guincheiro, inclusive também tem conhecimento de mecânica. Então a gente sempre trocou figuras, né? Comercialmente falando, né? Então, às vezes, um carro quebrava, ele tinha 2 carros aí para atender, ele falava, Robson, atende um lá enquanto eu reboco o outro. Então, a gente tem sempre um lance comercial entre ele e o Leco. Sempre tivemos assim. Sempre que eu digo de 5, 6 anos para cá. E então, o guincho dele havia quebrado no posto Pelanda, lá na BR. E como eu estava de carro, então o que aconteceu? Naquele dia, eu trabalhei com ele quase o dia inteiro debaixo daquele caminhão dele. Eu, particularmente, não gosto de mexer em caminhão, então, mas ele quis uma ajuda, é um amigo meu, enfim. E eu lembro que a gente ficou até por volta de meia-noite, 1h da manhã, trabalhando. Eu falei, Leco, então é o seguinte, ainda faltava mais uma peça, a gente não conseguiu recuperar o caminhão naquele dia. Tinha mais trabalho para o dia seguinte. Eu comentei, Leco, faz o seguinte, cara, porque a grana estava curta, Meretíssima. Eu falei assim, vamos lá para minha casa, fique lá, descanse lá, porque se eu for te levar para o Santa Quitéria, depois eu voltar para te buscar de novo amanhã no dia seguinte, haja dinheiro, né? E estávamos em pandemia, então não estava fácil para ninguém até agora no estado. O que acontece? Ele foi para minha casa. Eu havia já recolhido o Mascarello, que inclusive é um amigo meu, né? Ele estava em situação de rua, e veio, desde a época que começou esse coronavírus, e ele residia nas casas aí de apoio, né? E como a gente tinha uma grande amizade, sempre tivemos, falei assim para ele, e ele começou a receber o auxílio, Bolsa Família e tudo, eu falei, cara, faz o seguinte, o aluguel eu pago, você paga água, luz, cara, e tranquilo. Ele conseguia ganhar cestas básicas, enfim, ele tinha todo esse acesso no Mascarello. A gente sempre teve uma grande amizade, nunca tivemos nada nesse ponto assim. Só que o problema é quando ele bebia, o que acontece? Ele ficava desrespeitoso, ele desrespeitava demais. Eu já estava assim, ó, por aqui com ele. Nesse sentido, não assim de nada, eu queria que ele saísse da minha casa. Eu já estava assim, perdão a palavra, de saco cheio. E eu pedi para ele, daí aconteceu, a gente estava bebendo, normal. Eu e o Leco, a gente já estava querendo descansar, porque afinal de contas a gente já havia trabalhado o dia inteiro, né?
o dia inteiro, ainda fomos até mais tarde, tá? Enquanto esse cidadão não trabalha, não faz nada, né? Eu trabalho, eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Então, o que acontece? Falei, cara, vai descansar, deixa a gente dormir. E eu tinha um cachorrinho também. E quando não era ele incomodando, ele suava o cachorro em cima da gente, sabe? Meu cachorro, olha, chega uma hora que eu levantei na minha cama e falei, cara, saia fora. Dei uns tapas nele, falei, vai embora, ele ficou bravo. Voltei para minha cama, ele ficou bravo. Ele foi para a cozinha, pegou a faca e veio para cima de mim. Tá? Quando ele veio para cima de mim, poxa, eu estou colocando a pessoa dentro da minha casa, estou ajudando essa pessoa, e o cara pega uma faca e vem para cima de mim, dentro da minha residência. É desaforo, né? É desaforo. Todo mundo há de convir comigo aqui, né, que é desaforo. Né? Ou ele fazia ou eu dava um jeito. Né? Então, tomei a faca dele, mas não quis dar susto de forma alguma. Acho que o Alisson se equivocou, mas enfim, que susto, porque não tem susto. Susto sou eu que estou assustado, até agora, inclusive. Né? Mas assim, peguei consegui tomar a faca dele assim, eu consegui tirar da mão dele. Uma faquinha dessa simples que a gente corta a carninha e se alimenta. Né? Faca tramontinazinha pequenininha, do tamanho de uma caneta. Né? Bem pequenininha, ou seja, intenção alguma eu tive de matá-lo. Fiquei até surpreso com o que aconteceu. Mas quando eu peguei, é automático. Eu desferi uma, tanto é que quando eu peguei, o cabo quebrou na primeira hora. Até larguei o cabo. Pensei, bom, agora ele fica na dele e vai sair fora. E o senhor lembra onde atingiu nesse golpe que o senhor deu inicialmente? Não, ele estava de jaqueta, eu não mirei em lugar nenhum, sabe? E lembra se ele sangrou, enfim, já nesse momento ou não? Ah, isso é fato, sangrou sim, na hora, né? Não. E o que ele faz na sequência? Qual é a reação dele? O que acontece? Ele dirige para a escada, aí eu acho que ele ficou assustado e queria sair correndo, queria ir embora. Daí eu lembro que da escada caracol, o que acontece? Ele chega, eu não ouvi a porta, eu ouvi um barulho, pensei, ele deve estar saindo. Voltei, fiquei lá com o Leco. Quando eu fui olhar, ele estava caído lá embaixo. Ele não conseguiu descer a escada, não sei o que aconteceu, ele estava caído lá embaixo. Eu peguei, abri a porta e fui colocá-lo para fora. Ele estava vivo, ele não queria sair da porta, ele fazia assim, não queria. Foi onde aparece na câmera que eu joguei para fora. Não claro que botei para fora, da minha casa, o que é isso? O cara está querendo me atacar, inclusive fiz isso para que ele não voltasse a me atacar novamente. Tá? Como é que eu vou deixar o cara daquele ali? E fiquei olhando lá de cima da janela, em seguida. Até comentei com o Leco, falei, acho que o cara está se fazendo lá de vítima, né? Pensei assim. E o cara não se mexia, não saía dali. Então eu vi que já tinha pessoas até. Porque ali é uma farmácia ao lado, já tinha pessoas com celular, já tinham pessoas chamando ambulância, inclusive. Por isso que até mesmo não chamei, né? Porque que adiantava 10 mil pessoas ligando para o SAMU. Eles já estão careca de saber que vai chegar ali a ambulância, né? Aí peguei meu carro e saí fora. Uma, porque eu tinha que trabalhar com o Leco. Aí eu saí fora. Uma, porque eu não sabia, passei isso aí. Eu não sabia como agir. Se eu ficava, se eu saía, se eu trabalhava. Né? O que eu tinha que fazer? Tocar a minha vida. Não sabia o que estava acontecendo. Peguei o carro com intenção nenhuma de fugir. Tanto é que fui para a casa do Leco. Cheguei na casa do Leco, falei, pô, aqui agora o que a gente faz? Vamos trabalhar, vamos fazer isso. E nisso o Algacir foi informado. Ele me ligou e falou, cara, você tem que se apresentar na delegacia, você tem que se apresentar. Eu falei, não, pois é. O que eu faço, então? O que eu faço? E nisso a investigação já chegou, já foi encaminhado. E é isso que aconteceu. Ou seja, o senhor não nega o ocorrido, mas afirma que não tinha intenção de matá-lo, é isso? Com certeza não. Tá. Só de me defender. Não vou permitir que ninguém me mate. Isso, então, é porque o senhor usa termos que se contrapõem, mas a sua intenção inicial era de se defender dele, é isso? Como se contrapõe? Não entendi. Porque, assim, são questões jurídicas, porque aquele que age em legítima defesa tem essa intenção, mas mata em legítima defesa. Evidentemente, estou falando de uma forma bem singela, só porque o senhor me perguntou dessa contradição que eu estou colocando nessa indagação aqui. Obrigado. Enfim, no seu íntimo, na sua ação em relação à sua intenção era de defender-se dele, é isso? E não, quando o senhor diz, não tinha intenção, esse não é porque o senhor fez sem querer ou fez por acidente. O senhor estava se defendendo dele, é isso?
Com certeza. Tá bem. Aí a questão jurídica, né, daí é com a gente. É só para entender o que é o fato na sua concepção de ter ocorrido. Tá. E ele, depois disso, o que o senhor acabou de me narrar aí, tem que pedir socorro, enfim, chama a polícia. Como que dá esse desdobramento? O senhor vai para onde? Com quem? O que acontece? Como eu falei, já tinha falado antes, né? Naquele momento, eu entrei no meu carro com o Neto e fomos até a casa dele. Afinal de contas, tudo aquilo foi uma violenta emoção, foi uma coisa que nunca vivi na minha vida. Eu sabia o que fazer, né? E outra que a gente tinha que trabalhar. Então, volto a dizer, fui para a casa dele, fiquei lá na casa dele. Entendi. E daí o senhor ficou sabendo quem chama a polícia, enfim, os desdobramentos do fato em si? Só depois, bem depois. Quanto tempo depois? Só depois que eu saí da cadeia. Entendi. Só depois. Tá bem. Doutora Tiziane, tem perguntas para ele? Tem perguntas, Excelência? Tá. Doutor pela defesa? Sem perguntas, Excelência. O senhor quer esclarecer mais alguma coisa, Sr. Robson? Não, até aí não. Tá bem, pode encerrar. O que aconteceu foi isso e eu não tenho mais o que falar, a não ser que foi isso que aconteceu. Tá bem, pode encerrar a gravação. O juiz Tiago Flores condenou Silvio Roberto Rodrigues da Cruz a 14 anos de prisão, em regime fechado, pela morte de Edson Luiz da Cruz. O júri reconheceu que ele cometeu o crime, mas retirou as qualificadoras, resultando em uma condenação por homicídio simples. A pena levou em conta a gravidade dos fatos, como a premeditação e o crime ter ocorrido diante de familiares. A confissão ajudou a reduzir 1 ano da pena. O réu não poderá recorrer em liberdade e já teve a prisão decretada. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!